Olá, companheiras e companheiros de todo o Brasil, dirigentes sindicais, trabalhadores. Nós estamos no movimento sindical, no país, passando por uma situação bastante difícil com relação ao problema do coronavírus. O coronavírus veio e nós não sabemos quando que ele vai embora. A grande verdade é de que nós estamos enfrentando um embate muito grande com a classe empresarial para resolver as questões trabalhistas. Nós temos passado esses dias fazendo contato com todo o Brasil, ouvindo dirigentes sindicais, e o telefone toca constantemente através das entidades sindicais para saber qual é a posição da contrato. Logicamente que nós sabemos que cada sindicato, em sua base, seus dirigentes, com sua inteligência, com seu conhecimento de longos anos, com tudo aquilo que a gente tem de bagagem no meio sindical, nós sabemos como negociar. Nós não queremos aqui ensinar como você vai negociar, mas nós temos que ter alguns parâmetros, e a contrato tem a obrigação de se dirigir aos seus filiados e contar mais ou menos o que está acontecendo, de que forma a gente pode enfrentar toda essa situação. Eu estou aqui com o doutor Gilberto. Tudo bem, doutor Gilberto? Tudo bem, Wilson. Para a gente poder levar aos trabalhadores, aos dirigentes sindicais, de alguma forma, alguma informação para que eles possam fazer os seus acordos, doutor Gilberto, para negociar diretamente com a classe empresarial. A gente tem ouvido até de dirigentes sindicais o seguinte, que os empresários, o sindicato patronal, procuram o sindicato para fazer um termo aditivo à convenção coletiva de trabalho. Só que a convenção não existe porque até agora os patrões não quiseram negociar a convenção coletiva. Então fazer, doutor Gilberto, um termo aditivo a quê? A quê? Não existe. Então está na hora, efetivamente, dos empresários sentarem com os trabalhadores, sentarem com os dirigentes sindicais e conversar de forma séria, de forma ética e com boa fé. Mas então, doutor Gilberto, nós estamos aí, o próprio ministro Marcelo, o ministro do Turismo, ele está encaminhando uma minuta de uma PEC para o governo, para que seja editada essa PEC a fim de que se solucione esse problema que nós estamos enfrentando, ou seja, questão de férias coletivas, questão de puramente, simplesmente férias, questão de banco de horas, questão de compensação de todas as formas, enfim, uma forma bastante abrangente. O que o senhor tem para nos informar nesse sentido? O que nós poderíamos levar aos nossos dirigentes sindicais para que eles tomem conhecimento da situação? Wilson, bom dia a todos. Tá? Eu tenho feito contatos, como se diz, extraoficiais, com colegas e pessoas que nós passamos a conhecer no decorrer do tempo, Sim. De nossa atividade aqui junto a contrato, junto ao movimento sindical. Hoje nós tivemos ciência do vídeo do ministro do Turismo, que tomou medidas única e exclusivamente ouvindo a classe patronal. E segundo ele... A propósito disso, doutor Gilberto, nós estamos encaminhando hoje ao ministro, ao Marcelo, do Turismo, ao ministro da Economia e ao presidente da República, a nossa, não indignação, mas demonstrando a eles de que essa situação não pode ser tratada de forma bilateral, vamos dizer assim, unilateral, governo unilateral, governo e empresários, aí ficaria meio bilateral, unilateral, coisa mais ou menos assim. Mas, segundo ele, é uma reivindicação da classe empresarial. E nós estamos reivindicando a nossa participação enquanto representando os trabalhadores. Isso mesmo, Wilson. Então, o que ocorreu? No vídeo, o ministro, nas questões relativas ao direito do trabalho, ele observou que fez uma minuta de uma MP, observando a possibilidade da suspensão dos contratos de trabalho e a liberação do seguro-desemprego.
tá? Essa, dentro do contexto do mundo do trabalho, tá? É o que, de certa forma, nos atinge, tá? Agora, no tocante, propriamente, e aí encaminhou para o Ministério da Economia e para a Presidência. No tocante ao universo maior, eu obtive informações de colegas de que o que está sendo discutido junto ao Ministério da Economia e à Presidência da República é bem mais amplo do que a proposta do Ministro do Turismo, tá? Primeiro, eles passam por questões relativas a férias individuais, férias coletivas, banco de horas, postergação do pagamento do FGTS, não pagamento dos ESSes, isso, não pagamento do fundo de garantia, postergação dos pagamentos do fundo de garantia, não tem nada a ver com o INSS, e não pagamento dos ESSes por parte da classe empresária, e etc. Suspenderia o Sistema S também. Suspenderia o recolhimento para o Sistema S. Então, fora outras medidas, tá? Então, como nós não temos isso de forma oficial, até mesmo para analisar, nós não podemos tecer, de certa forma, comentários, né? Porque aí a gente estaria trabalhando com suposições. Perfeito. Né? Mas, dentro do contexto do governo, a intenção é essa daí. E também estão falando na questão, no tocante à questão da redução da jornada e da redução do salário, nos termos de 50%. Tá? Isso daí já é um entendimento que é um dos pontos que parte, né, a intenção do governo no tocante a uma edição de uma medida provisória mais para frente, ou seja... É aí que nós queremos entrar, né, doutora Gilberto? Porque essa medida provisória ela não pode sair dessa forma, né, aberta, ampla para o empresário fazer da forma que pretende. Porque o que eles pretendem é fazer sem o próprio consentimento do empregado. Isso. Né? E nós queremos entrar nessa discussão para que haja uma negociação, não até com o empregado, mas sim com a sua entidade sindical. Sim, sim. É nesse propósito que nós estamos fazendo esse contato com o executivo, o legislativo, o ministério e tal. Né? Então, aí nós temos toda essa problemática. Isso. Né? O que nós poderíamos, doutora Gilberto, né, dentro do que a gente já discutiu e conversamos, né, com dirigentes sindicais de todo o país, né, nas demandas que vieram, as perguntas, questionamentos, porque o desespero, infelizmente, existe, né, dos dirigentes sindicais, porque querem salvar o salário, querem salvar o emprego do trabalhador, né, mas estão com dificuldades. Quais seriam os meios que nós poderíamos indicar aos nossos dirigentes sindicais para que eles tomassem as providências necessárias, preservando os direitos dos trabalhadores? Wilson, no tocante o que nós podemos passar para as entidades filiadas a contrato, em relação à questão da negociação coletiva, primeiramente, nós devemos observar aquela nota técnica do Ministério Público. Né? Perfeito. Então, nós devemos observar aquela nota técnica e buscar sempre a mediação junto ao Ministério Público. Por quê? Em tese, o Ministério Público ele tem umas posições, de momento, favoráveis ao nosso entendimento. Né? Então, nada porque nós não utilizávamos o Ministério Público nesse momento. Então, nós devemos buscar a mediação do Ministério Público em todas as situações que visam negociação, principalmente para esse momento que nós estamos vivendo, né? E partirmos numa ordem, primeiro, visarmos anteciparmos as férias individuais dos funcionários. Segundo, a questão das férias coletivas, né? Que isso daí assegura os direitos dos trabalhadores, né? Para depois nós adentrarmos a questão da redução da jornada de trabalho e, por último, seria a questão da suspensão do contrato de trabalho. Doutora Gilberto, essa questão da suspensão do contrato, nós temos na legislação brasileira o tal de fato príncipe. Sim. Né?
Como que poderia ser utilizado essa questão do facto príncipe dentro, diante da atual situação que passa o país e em cima, vamos dizer assim, de próprios atos da presidência da República, ou seja, do próprio Estado, coisa nesse sentido? Sim, Wilson, a questão é essa. Salvo engano, eu não sou muito bom de números, né? Eu acho que é 648, alguma coisa assim, o número do artigo da CLT. Ele estabelece que, caso, né, o empregador tenha suas atividades suspensas ou impedidas por prática de ato, tá, de autoridades, seja ela a nível nacional, municipal ou estadual, federal, né, no caso, nacional ou federal, não tendo o empregador contribuído, né, Sim. essa responsabilidade passa a ser ou da federação ou dos entes federados. Tá? Mas a questão é essa. Tá? Eu entendo que o que está ocorrendo se enquadra no fato do príncipe. Tá? Ok. Então, é uma discussão que, com certeza, vai decorrer de uma motivação do judiciário, com certeza, para que seja feito posteriormente. Sim. Tá? E no momento atual, nós temos que ter uma resolução do problema. Certo. Tá? Certo. E caso não incorra no fato do príncipe, o empregador pode incorrer naquele artigo, acho que é 501, que estabelece que, em caso de força maior, tal, ele pode rescindir o contrato. O que seria pior para os trabalhadores. O que seria pior para os Por trabalhadores. isso o sindicato tem que entrar na negociação, Isso. com os empresários. Com os empresários e tentar resolver, né, através da negociação. E efetuando o pagamento das rescisão pela metade. Né? Está lá nos incisos do artigo, observando como ocorrerá. Tá? Então a questão é essa. O que deveríamos fazer de momento? É recorrer, né, à negociação, né, promover de forma mais célere, verificar a possibilidade dessa celebração, vislumbrar a questão das férias, conforme nós já observamos, para posteriormente ingressarmos na questão da redução da jornada de trabalho. Observando que, na própria CLT, salvo engano, acho que é artigo 503, observa que, hoje em dia, independentemente de acordo coletivo, né, de acordo coletivo ou convenção coletiva, o empresário pode reduzir a jornada de trabalho e efetuar a redução do salário do empregado até o limite de 25% em casos semelhantes. Tá? Então, a gente está observando isso daí para demonstrar para as entidades o que eles têm em mão para negociar. Eles têm que ter ciência do universo para poder, como deveremos negociar, né? Então, seria esse caso aí. Agora tem uma questão importante, doutor Gilberto, companheiros, com relação a essa redução. Que essa redução ela não pode ser inferior ao salário mínimo. Isso. Né? Inferior ao salário mínimo. E aí estende-se essa questão para o salário mínimo regional. Né? Então, vamos dizer, questão de Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Sul e outros estados que têm o piso estadual, entraria nessa questão. Sim. Né? Que não pode, a redução não pode ser inferior ao piso estadual. Isso, regional. O piso regional, né? Que o piso regional entra no piso estadual. Isso. Né? Então a questão é essa. O artigo ele é bem claro, né? Então ele possibilita a redução do salário até o limite de 25%, observando essa situação de que não pode ser inferior ao piso regional. Sim. Tá? E se não tiver piso regional, consequentemente, vai ser o piso nacional. O salário mínimo. O salário mínimo, né? Então, mas existe a proposta, existe essa, que está uma previsão já existente
na legislação, e existe a proposta do governo que se está cogitando a questão de chegar a 50%. Perfeito. Né? Perfeito. Então, isso daí serve para parâmetros para negociação também. Exatamente. Né? Nós não temos isso oficial, mas os senhores já podem, tendo como base de que se vislumbre algo melhor do que isso. Claro. Né? Que venha a se vislumbrar algo melhor do que o governo vem a propor. Sim. Né? Então, em tese, seria de 50% o limite, né, da redução do salário. Proposta do governo. Companheiros, nós temos os grupos, né, de WhatsApp e todas as formas de comunicação com nossos dirigentes sindicais, enfim, com a base. Eu fiquei muito preocupado ontem, quando eu recebi uma mensagem e veio um decreto ou coisa parecida de um prefeito de um município aí no interior do Brasil, não me recordo agora exatamente qual foi esse prefeito, de qual município. Mas ele está legislando, ele baixou lá uma medida estabelecendo fechamentos de restaurantes, lanchonetes, locais públicos, uma série de coisas, conforme muitos governos estão fazendo a nível de governo do Estado. Ocorre que ele entrou numa área que, para mim, e aí eu gostaria da sua opinião, falta de competência, porque ele estabeleceu nesse decreto de que os empresários poderão suspender os contratos de trabalho dos trabalhadores e, enfim, dando ali outras alternativas para o empresário fazer em relação ao seu trabalhador, ao seu empregado. Teria competência o prefeito municipal de legislar sobre essa questão trabalhista? Wilson, no meu entendimento, né, compete à União legislar sobre o direito do trabalho. Né? Sim. Agora, o que está ocorrendo, muitas das vezes, eu não cheguei a ler esse decreto municipal, ou mesmo, não sei se é uma lei municipal que foi editada às pressas, sim, mas existe a possibilidade, sim, dentro das suas competências, os municípios e estados suspenderem atividades. Tudo bem. Não, isso aí, sim. Mas o que ele não pode é adentrar a regulamentação, ou seja, regulação de normas trabalhistas. Sim. Entendeu? Determinar suspensão, como deve ser e tal. Eu entendo que isso daí já está, de certa forma, legislada, tem a previsão já na CLT e vai se aplicar o que está previsto na CLT, salvo se houver uma MP. Okay. Né, que existe a previsão agora do governo lançar essa MP, tá, fazendo essas alterações. Tá? Nós, não deixando de observar para todos que nós estamos vivendo uma situação de exceção. Perfeito. Né? Então, espero que não ocorra, mas pode ser que no futuro nós sejamos proibidos até do direito de ir e vir. Né? O que está previsto na Constituição, que Isso. é o direito de ir e vir, né? Mas pode ser não ser impedido. Mas pode ser dentro de uma situação, existe na própria Constituição essas possibilidades. Excepcional. Né? E também os senhores devem considerar que no próprio artigo 8º da CLT existe a questão de que os interesses públicos se sobrepõem aos interesses privados. O 8º da Constituição. Não, da CLT. Da CLT? Tem. Tá. Se sobrepõe aos interesses de classe, Okay, tá certo. e aos interesses individuais. Okay. Então, nós temos que analisar isso dentro de um universo muito grande, observando que nós estamos vivendo um período de exceção e de que, de fato, as nossas prerrogativas e as nossas obrigações Sim. continuam sendo o de sempre. Sim. É de defesa do interesse do trabalhador. Sim. E nós temos que buscar sempre o melhor para o trabalhador. Claro. Né? Então, dentro desse contexto, né, nós já conversamos muito sobre isso, então nós temos que vislumbrar o quê? O que é melhor. Então, de momento, o que é melhor? Férias.
sejam elas individuais ou coletivas. Segundo, redução da jornada de trabalho. É possível fazer a redução sem redução de salário? Aí, em cada região, vai se observar essa situação. Uma discussão com o sindicato. Uma discussão com o sindicato. Okay. Se não é, aí a própria lei já estabelece, a Constituição estabelece a possibilidade de, através de acordo de convenção coletiva, a redução da jornada e a redução do salário. Sim. É isso daí, e até mesmo diante de uma situação que a gente defende, que é a empregabilidade, manutenção da empregabilidade. Né? Para depois nós vislumbrarmos a questão da suspensão do contrato de trabalho, observando que nós temos que levar em consideração também a questão dos prazos referentes a quanto tempo poderá durar toda essa situação que nós estamos vivenciando hoje. Né? Que, em primeiro lugar, nós temos que propugnar pela saúde do trabalhador. Perfeito. E pela manutenção do trabalhador. Perfeito. Doutor Gilberto, um questionamento que tem vindo sempre, né, diariamente, várias vezes, é com relação à questão, férias, né, eu vou conceder férias, mas eu tenho o prazo, né, mas nós estamos aí com uma questão emergente, né, uma situação calamitosa. Né. Eu acho que diante dessa situação, o senhor acha que é possível, através de um acordo coletivo você suprimir esse período, né? Ou seja, imediatamente conceder as férias de forma imediata, sem o prazo previsto pela CLT para a concessão de comunicado? Eu entendo que até mesmo pela leitura do próprio artigo 8º, tá? E diante da emergência da situação que nós estamos vivenciando, nós podemos relativizar o prazo, entendeu? Ou seja, o interesse público é o quê? Preservar a vida e a subsistência do trabalhador. Sim. Entendeu? Então, eu acho que esses prazos, tanto nas férias individuais de 30 dias, quanto os 15 dias nas férias coletivas, isso daí eu acho que a gente pode ser objeto, entendeu? De acordo e convenção coletiva. Até porque o negociado hoje se sobrepõe ao legislado, né? Então, são as brechas que nós temos, né? Principalmente no momento difícil desse que nós estamos passando. Mais algumas considerações, doutor Gilberto? Eu espero que, diante de toda essa situação, né, todos nós tenhamos força, né, e determinação para fazermos o melhor, e que também o empregador tenha a visão da real situação de que nós estamos vivenciando. Né, e não só vise o lucro, vise o bem-estar, né, deles e dos trabalhadores também. Ok. Então, as orientações que tínhamos foram essas. Esperamos ter contribuído com os nossos dirigentes sindicais, os nossos dirigentes, nossos trabalhadores, né, para que possamos juntos tomar um rumo. E nós nos colocamos aqui na Contrato à disposição de todos. Nós estamos trabalhando com o quadro reduzido de funcionários, fazendo uma certa alternância, reduzimos o horário, né, para não fechar totalmente por enquanto. Talvez tenhamos que tomar essa medida, né, mas esperamos, nós vamos sempre ter alguém aqui na Confederação. Eu quero informar os companheiros e companheiras de que amanhã, sexta-feira, nós vamos estar, eu particularmente vou estar me deslocando para o Paraná. Eu já estou há mais ou menos 30 dias sem retornar à minha casa, aos meus familiares, e com essa situação que estamos passando, eu vou ficar alguns dias lá. E eu peço a compreensão de todos, né, que entendam essa parte, né, mas eu vou estar com a minha bancada montada na minha casa e vou estar trabalhando. O meu telefone celular vai continuar ligado, né? As ligações que chegarão aqui na Contrato, elas poderão ser redirecionadas para o meu telefone celular. Então eu vou estar permanentemente atento, né, a todas as questões, a todas as demandas que queiram. E aqui temos a nossa equipe, né? Como sempre, muito atenta, a qual eu agradeço, né, pela presteza que estão tendo com a gente,
com os trabalhadores, com os dirigentes sindicais, né? Que está sendo muito bom. Eu quero pedir a Deus, né? Que abençoe e ilumine todos vocês, a família de cada um, e que nós estejamos livres desse mal. Doutor Gilberto? E relembrar a todos que, além das questões relativas ao mundo do trabalho, que todos não deixem de, em suas respectivas bases, informarem os seus representados dos cuidados que eles devem ter para evitar a contaminação com o coronavírus. Tá? Observando que a nota técnica do Ministério Público, ela é bem explícita nessa situação, observando quais os deveres e obrigações que o empregador e o empregado têm no decorrer dessa situação. E também desejo a todos, né, o melhor e que Deus nos abençoe durante essa luta aí. Obrigado, doutor Gilberto.